Nem sempre os filmes da Marvel seguem à risca a própria linha temporal. Por isso, nós organizamos todos os títulos para você. Confira agora a ordem exata em que cada filme aconteceu, só dos filmes, mesmo para ficar bem fácil. Siga a nossa cronologia dos filmes da Marvel para poder maratonar o universo compartilhado da Marvel inteirinho, mas só com os filmes. Se você não está preocupado com as séries, essa aqui é a ordem cronológica certa do universo Marvel Studios, oficializada no livro Marvel The First 10 Years. Vamos lá, começando com Capitão América, o primeiro Vingador. O filme, embora comece sua história com a descoberta do corpo congelado do Capitão América em 2011, grande parte de sua história se passa durante a década de 1940, durante a Segunda Guerra Mundial. É também a primeira aparição do Tesseract, a Joia do Espaço. Depois você vai direto para Capitã Marvel, 2019. Por mais que a Capitã Marvel tenha sua data de estreia para 2019, a história do filme se passará no passado, mais precisamente na década de 1990. O filme contará a origem dessa heroína e da SHIELD, contará com a presença de Nick Fury, ainda com seus dois olhos, e com o retorno do Agente Coulson, outros personagens que retornará e Ronan, o Acusador, vilão dos Guardiões da Galáxia. Depois você vai direto para Homem de Ferro. O filme que deu início a todo o universo cinematográfico da Marvel. A princípio, Homem de Ferro parecia ser apenas mais um filme de herói, com muitos antes deles. Por exemplo, Homem-Aranha, X-Men, Quarteto Fantástico, como se fosse o único super-herói do seu mundo. Contudo, o filme surpreendeu todos os fãs de quadrinhos com sua cena pós-créditos na qual Nick Fury revela sobre a iniciativa Vingadores. Depois você vai direto para o Incrível Hulk. Outro filme de super-herói que parecia ser como os outros antes dele. No entanto, foi nesse filme que a Marvel começou a mostrar que o universo de seus heróis estava conectado. Na cena pós-créditos de Um Incrível Hulk, vemos Tony Stark, cujo filme havia sido lançado apenas há alguns meses, conversando diretamente com o General Ross. Isso sem falar nas diversas referências ao Capitão América. Aí depois de assistir O Incrível Hulk, você vai para Homem de Ferro 2. Na sequência do filme do Homem de Ferro, o universo cinematográfico da Marvel não apenas apresenta uma nova aventura do Stark, como também aproveita para apresentar novos heróis que irão compor os Vingadores no futuro, como é o caso da Viúva Negra e de James Rhodes como máquina de combate. Depois você vai diretamente para Thor. Nesse filme, a Marvel começou a explorar os conceitos de super-heróis cósmicos, mostrando outros planetas e raças que compõem o seu universo. Porém, fora isso, foi apenas um filme de origem. Aí depois de ter assistido Thor, você vai direto para Os Vingadores, filme que encerrou a primeira fase de filmes do universo cinematográfico da Marvel, culminando na união dos super-heróis apresentados nos filmes anteriores. O filme marca também a primeira aparição da Joia da Mente e do vilão Thanos, que se manteria como uma força escondida nas sombras por mais 6 anos. Aí depois de ter assistido Vingadores, você vai para Homem de Ferro 3. Assim como o Homem de Ferro deu início a primeira fase do UCM, o terceiro filme desse super-herói foi o escolhido para dar início à segunda fase. Depois de ter assistido Homem de Ferro 3, você vai para Thor, o Mundo Sombrio, mais uma sequência de um filme da primeira fase. O ponto mais chamativo desse filme é que foi a primeira aparição da Joia da Realidade. Depois de ter assistido Thor, Mundo Sombrio, você vai para Capitão América, o Soldado Infernal. Novamente é na cena dos créditos que o filme prepara o terreno para as futuras produções da Marvel. Descobrimos neste filme que a Hydra está fazendo experimentos com a Joia da Mente para conferir superpoderes a seres humanos, e temos a apresentação de Wanda e Pietro Maximoff. Depois de ter assistido Capitão América, Soldado Infernal, você vai para Guardiões da Galáxia, um filme que verdadeiramente expandiu o universo Marvel. Descobrimos mais sobre a vida pelo universo e sobre o vilão Thanos. Também é neste filme que a Joia do Poder aparece pela primeira vez. Depois você já vai direto para Guardiões da Galáxia Volume 2. Apesar da sequência de Guardiões da Galáxia ser estreada apenas 3 anos mais tarde, a história do Volume 2 se passa apenas alguns meses após os eventos do primeiro filme. Cronologicamente, o filme acontece antes mesmo de Os Vingadores Era de Ultron, porém, possui uma incongruência admitida pelos próprios diretores. Trata-se da cena de Stan Lee, na qual ele conta para os Vigias suas aventuras na Terra. Stan Lee fala de ver que ele foi um entregador de encomendas, porém isso só acontece em Capitão América Guerra Civil, que cronologicamente só aconteceria dali 2 anos. E aí depois você assiste Vingadores Era de Ultron, filme que realmente revela que a pedra que adornava o centro utilizado por Loki no primeiro filme dos Vingadores era uma joia do infinito.
Novamente, o filme dos Vingadores marca a transição das fases do UCM, encerrando a segunda fase. Depois de você ter assistido Vingadores Era de Ultron, você vai para Homem-Formiga. Nesse filme, a Marvel amplia ainda mais a atuação dos super-heróis, mostrando que eles existem há vários anos, preenchendo espaço de tempo entre Capitão América e Homem de Ferro. No caso, era Hank Pym e sua esposa Janet, o Homem-Formiga e a Vespa originais que atuaram nos anos 1980. Durante a Guerra Fria, a história principal do filme se passa em 2015, quando Scott Lang assume o manto de Homem-Formiga. Daí, você vai para Capitão América Guerra Civil, filme considerado Os Vingadores 2,5, pela quantidade de super-heróis que ele traz. Foi aqui que começaram as desavenças entre o Homem de Ferro e o Capitão América, que repercutiriam até Vingadores Guerra Infinita. Depois você vai para Homem-Aranha, De Volta ao Lar. Embora a chegada do Cabeça de Teia ao universo cinematográfico tenha sido amplamente celebrada, ele também trouxe uma das maiores incongruências da linha temporal da Marvel. Isso acontece logo no início do filme. A primeira cena mostra Nova York se recuperando dos eventos da invasão alienígena do filme dos Vingadores, que aconteceu em 2012. Porém, a cena seguinte diz que se passa 8 anos depois. Isso faria com que a história do Homem-Aranha De Volta ao Lar se passasse em 2020. Uma errata para essa incongruência foi feita em Marvel, The 10 Years, que oficializou o período em que o filme acontece em 2016, um ano antes do lançamento do filme. Depois do teste do Homem-Aranha, você vai para Doutor Estranho. Doutor Estranho chegou ao universo cinematográfico da Marvel para expandir ainda mais seus limites. Pode-se dizer que ele chegou para abrir as portas da percepção de seus espectadores, aprofundando ainda mais os conceitos sobre a magia deste universo. Ainda de quebrar, esse filme conta com a primeira aparição da Joia do Tempo. O filme possui 2 posições na cronologia do universo Marvel. O início se passa em 2016, pouco depois do acontecimento de Guerra Civil, quando podemos ver Stephen Strange negar a cirurgia de James Rhodes. O resto do filme, após seu acidente, se passa em 2017. Depois de assistir Doutor Estranho, você vai para Pantera Negra. Como pode ser percebido pelo filme, a história de Pantera Negra se passa pouco tempo após a morte do Rei T'Chaka, que acontece em Guerra Civil. De acordo com o livro Marvel The 10 Years, a história acontece em 2017, alguns meses após o último filme do Capitão América. Depois de ter assistido Pantera Negra, você vai direto para Thor Ragnarok. É um tanto vago precisar o momento exato em que Thor Ragnarok acontece na linha temporal do UCM. Durante o filme, vemos que Thor e Loki, ao serem expulsos do teletransporte de Bifrost, vão parar em outro planeta, com a diferença das semanas entre a chegada dos dois. Contudo, uma de suas cenas pós-crédito mostra a nave asgardiana sendo abortada pela nave de Thanos, o que faz com que os eventos de Vingadores Guerra Infinita aconteçam imediatamente após de Ragnarok. E é graças ao período oficial em Guerra Infinita acontece que conseguimos dizer que Ragnarok acontece em 2017. Depois de você ter assistido Thor Ragnarok, você vai direto para Homem-Formiga e a Vespa. Antes do lançamento desse filme, muitos especulavam no lugar do Homem-Formiga e a Vespa na linha do tempo da Marvel. Isso aconteceu porque o filme estreou nos cinemas após Guerra Infinita. Agora sabemos que a história principal acontece antes de Guerra Infinita, ou seja, em 2017. Apenas as cenas pós-créditos é que acontecem ao mesmo tempo que o terceiro filme dos Vingadores. Essa data, 2017, foi oficializada no livro Marvel The 10 Years. Mas isso traz uma incongruência para a linha do tempo. No filme, é dito que Scott Lang, por causa de suas ações em Guerra Civil, está em prisão domiciliar, cumprindo uma pena de 2 anos, e está prestes a ser liberado. Contudo, se Guerra Civil aconteceu em 2016, então a Formiga e a Vespa deveria acontecer em 2018. Será que Scott teve a pena reduzida por bom comportamento? E aí sim você chega em Vingadores Guerra Infinita, o filme que é o resultado dos 10 anos do universo cinematográfico da Marvel. Nele vimos a união de todos os principais personagens apresentados ao longo desses anos. Thanos finalmente se revelou totalmente como grande vilão e a última joia do infinito, a joia da alma, foi descoberta. Segundo o livro da Marvel The 10 Years, Guerra Infinita acontece em 2017 e não em 2018, o ano de lançamento do filme. Essa informação fez com que vários outros filmes também tivessem sua data alterada. Depois de Guerra Infinita, você vai para Vingadores Ultimato. Devido à gravidade que aconteceu no filme de Guerra Infinita, tudo leva a crer que os eventos de Ultimato acontecerão imediatamente após o término da primeira parte. No entanto, existe a teoria de que a trama do filme envolve viagens no tempo,
Ou seja, a Endgame, que é o título original, pode acontecer ao longo de vários pontos diferentes da linha temporal do universo cinematográfico. Então galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe o sininho para receber as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Então é isso, valeu, é nóis e fui. Tchau pessoal!